Quinta-feira com Liga Europa, Copa Sul-Americana e Brasileirão, das séries A e B. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos, aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, quinta-feira, 4 competições diferentes. Acho que é a primeira vez na história desse programa. Não, acho que não. Que é isso, não? Não, claro que não. Então... Quando tem futebol europeu é italiano, espanhol, alemão, brasileirão. Você tem um ponto, Fábio, mano. Mas faz tempo que a gente não falava de tantas competições na mesma edição. Vamos falar agora. Tudo bem, Matheus Montenegro? Tudo bem, Fábio. Tá feliz? Estou. É Muito sempre bem. bom estar aqui gravar com você e trabalhar, né, ao seu Boa. lado. Eu gosto muito. E o mais importante é a audiência de você que está aí me ouvindo agora. Isso, a galera tá chegando Comentando junto, muito, né? É sempre muito bom. Até no set, né? É bom. É bom, isso. Faz parte do trabalho. Vamos começar, né? Vamos começar com Liga Europa, tá? Tem playoffs, tá? É a segunda fase dos playoffs. Pô, e jogaço. Jogaço, tá? Besiktas e Shakhtar Donetsk. Jogo quinta, meio-dia, na hora do almoço, Matheus Montenegro, lá no Tupres Stadium. Dificilmente estarei assistindo, pois estarei comendo, né? Que é o meu foco. Bom, vamos que vamos, meus queridos. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, porque é um joguinho muito capcioso, né? É um jogo muito específico, a gente vai ter que dar uma analisada aqui, ver um momento recente das equipes. O Besiktas, ele acabou de entrar nessa qualificatória da Liga Europa, tá? O Shakhtar precisou entrar numa fase antes e pegou um timezinho ali da Finlândia, facinho, inclusive a gente mandou dica do Tipster, foi Green Suave, foi o Wilvis da Finlândia, né? Mas antes vamos analisar o Besiktas. Os últimos 4 jogos que estão aparecendo aí na tela foram amistosos, tá? Então a gente tem que meio que dar uma relativizada, né? A temporada do futebol turco ainda não começou, o time jogou esses 4 amistosos aí contra... Quer falar o nome dos times? É o Petzral, o Wolfsberger. Isso, da Áustria. O Admira Wacker. Me admira não você conhecer esse time. E o Poltan. Enfim, antes disso ele havia jogado a Superliga Turca, né? Deixa eu até trazer aqui, eu queria trazer a informação da Superliga Turca, velho. De mostrar aqui a classificação final, para o apostador ver. O time terminou em 4º lugar, tá? Por isso que vai disputar a Liga Europa. Agora, comparando o Besiktas com o Shakhtar, eu acho que a gente pode considerar aí uma diferença considerável. A grande questão que eu trago a favor da equipe do Shakhtar é apenas o fato dele já ter disputado partidas oficiais aí nessa temporada 25/26, né? Que foram justamente esses 2 jogos contra o Wilvis, a equipe finlandesa, que foi a fase anterior da Liga Europa, dessa qualificatória da Liga Europa, no qual ele venceu por 6-0 o jogo de ida em casa entre aspas, né? Porque o jogo não é na Ucrânia, foi lá na Hungria. O Shakhtar Donetsk não está mandando seus jogos na Ucrânia. E na volta empatou em 0-0. É isso, né? A gente tava com a classificação, né? Não fez muita força aí para vencer fora de casa. E além desses jogos aí, o resto é tudo amistoso também, então dá pra dar uma relativizada. Eu acho que esse jogo, assim, é início de temporada para as 2 equipes. É muito sobre a gente comparar o elenco, tá? E o elenco do Besiktas, ele é mais qualificado do que o Shakhtar. O Shakhtar até conta ali com jogadores brasileiros, né? Curioso, porque nesse 6-0 que ele meteu aqui no Wilvis, todos os jogos foram feitos por brasileiros, tá? Essa é uma estatística interessante. Mas o mais conhecido que tem ali no Shakhtar é o Pedrinho, meio campo, ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, Benfica. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Caraca, que péssima essa piada. Não, foi muito ruim. E do lado do Besiktas, a gente tem diversos jogadores ali que eram habituados a jogar no nível mais alto do futebol europeu. Tem o Oxlade-Chamberlain, que era do Arsenal, do Liverpool. Tem o Tammy Abraham no ataque, que era do Chelsea. Tem o Gabriel Paulista, zagueiro brasileiro, que era do Valência. Quem mais, Fábio, tá lá? Acho que tem o João Mário, português, tá lá também. Rafa Silva. Tobias, né? Que era do Real Madrid, um zagueiro jovem. Enfim, tem uma gama de jogadores aí mais relevantes do lado do Besiktas, então por isso eu coloco aí um favoritismo um pouco maior para a equipe turca, além do fato de estar jogando em casa. Muito bem. O Shakhtar que é do Arda Turan, né? Virou técnico. Sim, e o técnico do Besiktas é o Solskjaer, que era do Manchester United. É isso. Bom, não sei se isso é uma boa notícia, mas vamos lá, vamos pro nosso momento bet nacional, um favoritismo do Besiktas, mas odds até equilibradas, né? Cara, e assim, é muito difícil pensar em qualquer coisa aqui nesse jogo. Primeiro, porque é jogo de ida, tá? Segundo, por ser início de temporada. Mas como eu disse, eu acho que a nossa análise ele passa muito pela análise técnica, né? Comparativa aí dos elencos. E o Besiktas, sem dúvidas, tem um elenco mais qualificado do que o Shakhtar Donetsk, tá? E por isso, a gente vai confiar em algo a favor da equipe turca, mas não na vitória seca. Afinal, esse vai ser o primeiro jogo oficial do Besiktas na temporada. Mas eu acredito muito que, como a odd ela não está tão baixa assim da equipe turca, o empate no aposta acaba tendo muito valor. Cotaçãozinho em 74 eu considero muito boa. Se for empate o jogo, você está protegido. O dinheiro vai ser reembolsado, você não perde dinheiro. Você só vai perder dinheiro se o Besiktas perder em casa para o Shakhtar Donetsk, coisa que eu acho que não vai acontecer. O Shakhtar não venceu o Wilvis da Finlândia fora de casa. É verdade que já tinha metido 6-0 na ida, mas é um parâmetro aí, eventualmente, né? Então, gosto aqui dessa opção. Eu acho que é a mais segura para esse confronto aí. Muito bem, então empate anula a aposta aí dos turcos contra os ucranianos pela Liga Europa. Saúde, Matheus. Muito beba água aí. Obrigado. Muito Prossiga, bem. por favor.
Bom, vamos falar agora de Copa Sul-Americana. Temos Atlético Mineiro e Atlético Bucaramanga, né? O Galo que fez um resultado bom na Colômbia, venceu por 1-0, nem jogou tão bem, né? Foi uma pressão absurda, inclusive, de pênalti, né? do Bucaramanga, mas o Atlético venceu e tem a volta aí nesta quinta, 9h30, lá na Arena MRV. Bom, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada, entender melhor aí o momento das duas equipes, os dois times que vêm de derrotas nos seus campeonatos nacionais. O Atlético Mineiro que pós-Copa do Mundo, ele jogou aí, ó, cadê? 3 partidas oficiais. Cara, tem uma curiosidade que é absurda aí eu até tuitei isso, do Atlético Mineiro. Pós-Copa do Mundo, o time marcou 4 gols, tá? Ó, fez um contra o Bahia, um contra o Bucaramanga e 2 contra o Palmeiras. Os 4 gols foram gols de bola parada do Hulk. Isso. Ele fez olímpico contra o Bahia, de pênalti contra o Bucaramanga e 2 de falta contra o Palmeiras. Absurdo, tá? A dependência aí de Hulk no Atlético, né, velho? E o Atlético, né, uma campanha ainda irregular, né? Eu acho que o destaque é termos ofensivos, né? É um time que marca gol aí praticamente todos os jogos e, de fato, o ataque é muito bom. Mas se a gente pegar numa sequência aí de... Até antes, né, da Copa do Mundo, sim. A última vez que ele não marcou foi no empate em 0-0 com o Corinthians, né? Depois disso ele fez gol em 6 jogos seguidos. 6 jogos seguidos. E o Bucaramanga, vamos ver aí, né? Que o seu último jogo foi justamente contra o Atlético, né? Ele não jogou, na verdade, né? Teve a folga aí no campeonato colombiano, né? Os times colombianos, o América de Cali também não jogou, que enfrentou o Bahia, o Bucaramanga também teve essa folga, perdeu por 1-0, antes disso empatou com o Boyacá Chicó, 1-1, venceu o Boca Juniors de Cali, 1-0, é um time que perde pouco também, né, mas assim, não dá pra gente comparar muito os times colombianos contra colombianos ou então contra brasileiros, né, o nível é muito diferente, até o primeiro jogo mostra isso, né? O Bucaramanga teve mais posse, mas não fez o gol, e o Atlético fez o gol, mesmo sem jogar bem. O que eu tô mexendo aqui, que eu gostaria de trazer, é na Copa Libertadores, né? Ele tava no grupo ali do Fortaleza, a última partida que ele teve, que foi justamente fora de casa, ele saiu derrotado para o Colo-Colo lá no Chile, tá? É isso. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é muito alto do Atlético, né? Cara... E assim, eu acho que vai ser uma vitória tranquila do Galo, tá? Eu acho que o Bucaramanga ele tende a se abrir, né? Vai se expor, ele não vai tentar segurar um resultado ali e naturalmente o Galo deve conseguir fazer uma quantidadezinha boa de gols. Como o Galo, ele tá deixando um pouquinho a desejar em termos defensivos, eu não vou pegar aqui handicap, tá? Vou deixar o destaque para quem quiser se arriscar um pouco a mais aí no handicap menos 1,5, que pagam em 92, mas em termos de segurança, eu vou aqui, ó, no resultado final e total de gols, para o Atlético vencer e ter mais de 1,5 gols. Por quê? Porque aqui o 2-1 é green. O handicap seria red. Essa é uma diferença aí que eu considero considerável, tá? É uma diferença grande entre as duas apostas, porque eu não confio tanto aí nesse sistema defensivo do Atlético Mineiro. Tenho o meu pezinho atrás, então acho muito bem que o Galo pode marcar uma quantidade aízinha de gols, mas vai acabar levando. Pode ser um 3-2, um 2-1, então eu acho que essa aqui acaba sendo mais segura. Muito bem. Os 2 gols do Atlético, paga quanto? Só os 2 gols do Atlético, eu acho que é cerca de 1,44, por aí. Se o apostador quiser esperar um pouquinho a mais para essa odd subir, 1,45. Só os 2 gols do Atlético, porque vai que seja 2-2 também. Então, assim, é até mais seguro aqui. Muito bem, então de cada daí para Atlético e Bucaramanga, né, Copa Sul-Americana, agora a gente vem para competições nacionais, começando com a Série B, temos Botafogo de Ribeirão Preto e Criciúma, né, o jogo é quinta às 7 da noite lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, né, o Criciúma que deu uma crescida, né, começou mal ali no Z4, mas já deu uma boa arrancada aí, até começa aí a se aproximar do G4. Porque a Série B tá muito nivelada, né? E enquanto isso, o Pantera, né, o Botafogo de Ribeirão, tá ali na vice-lanterna, né? Segue no Z4, brigando para não cair para a Série C do Brasileirão. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, né? Que inclusive acho que a gente nem mencionou, né? A questão do QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app, beleza? Cara, eu tenho mais uma curiosidade maravilhosa aqui para trazer, dessa vez sobre a Série B do Brasileirão. Chapecoense, que está em 4º lugar, ela tem 26 pontos marcados. Fábio Hermano, por favor, me diga a diferença da Chape para o líder Goiás. 10 pontos. 10 pontos de diferença, correto? Agora vamos ver a diferença da Chape, que é 4º lugar, para o Lanterna Amazonas, que é o 20º. Qual é a diferença de pontos, Fábio Hermano? 9 pontos. 9 pontos. Ou seja, em termos de pontuação, o 4º lugar está mais perto do Lanterna que do líder. É isso, que absurdo. Tá bem equilibrado. Essa é a Série B. Né? Como a gente já vem falando nos últimos programas, né? Goiás, Coritiba e Novo Horizontino já vão indícios aí de que vão encaminhar o acesso. Estão começando a disparar em relação aos demais. Mas, meu irmão, do 4º lugar até lá embaixo, está muito nivelado. A Chapecoense, inclusive, há pouco tempo ela estava brigando para não cair. E já está aí no G4. Então a Série B é muito isso, velho. O Criciúma estava brigando na parte de baixo, já está ali em 10º. Se um time dá uma reagida aí, 3 vitórias seguidas, o time já embala. O Paysandu teve acho que foi o pior início da história da Série B dos pontos corridos, velho. Já tá aí há 6 jogos sem perder, já tá aí em 16º. Já saiu. Então, tá assim, 5 do G4. Que loucura, né, velho? Sonhado. Dá pra sonhar com acesso, o papão. Cara, é bizarro, a Série B é muito sobre isso. A análise é muito capciosa dos joguinhos da B, tá?
Muito bem, vamos para os confrontos do Botafogo de Ribeirão Preto, né, que tem um ataque aí não indo tão bem, né, perdeu de 3-0 do Amazonas, né, uma derrota dura. Antes, tem uns jogos da Copa Paulista até que é com o time B, tá, não é o elenco dá pra que tá na relativizar, Série B. Aí ficou no 0-0 em casa com o Volta Redonda, e aí ficou no 0-0 com o Novo Horizontino. Isso, e 1-0 aqui contra o Cuiabá. 1-0 contra o Cuiabá, né, foi até uma boa vitória fora de casa. Mas 1-0 contra a Chapecoense, né? Um time, jogos com poucos gols, né? É um time que tenta se defender bastante, mas somou 3 do Amazonas, né, na última rodada, então isso de fato preocupa. Foi o que destoou, né? E é curioso, porque o Criciúma a gente vai observar que é justamente o oposto. Os últimos jogos do Botafogo de Ribeirão só na Série B, tá? Só pra ficar mais claro. 0-0 contra o Coritiba, perdeu de 1-0 contra o Paysandu, 1-0 contra a Chape, 1-0 contra o Cuiabá, 0-0 contra o Novo Horizontino, 0-0 contra o Volta Redonda. Foram 5 partidas seguidas no qual saiu no máximo um gol. E aí teve essa derrota por 3-0 para o Lanterna. E aí é onde eu acho que realmente liga um alerta aí pro lado do Pantera, né? O Botafogo de Ribeirão. Já o Criciúma, a gente enxerga jogos extremamente movimentados. Com exceção desse último, no qual foi uma grande vitória, né? O Criciúma vem embalado aí, 2 vitórias seguidas, venceu o Atlético Goianiense fora por 1-0. Antes disso, ambas marcas vinham batendo com muita frequência, velho. 1-1 com a Ferroviária, 1-1 contra o líder Goiás fora de casa, perdeu pro Avaí por 2-1, 1-1 com o América Mineiro, 3-2 contra o Amazonas. Em termos de gols marcados, o Criciúma ele já vem aí numa sequência de 8 partidas consecutivas marcando gol. E outro destaque que a gente pode fazer aí é 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A arrancada muito boa do Tigre. Muito bem, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, olhar as odds aí, porque o favoritismo é da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, mas um favoritismo também, né? Bem leve, né? O Criciúma ali, mas odds altas para os dois times, né? O que eu acho, assim, a gente acaba tendo mais valor do lado do Criciúma de fato, tá? A gente tá falando aí de um Botafogo de Ribeirão que é vice-lanterna e que tem uma das piores campanhas também como mandante, né? Se você foca no Atlético, ou se você foca no Botafogo de Ribeirão, você poderia até justificar a questão do under goals. Só que a odd é muito baixa, 1.4 apenas, e me pega também o fato desse último 3-0 que ele levou do Lanterna da Série B, velho. Então, eu acho que é um risco grande você ir aí nesse under goals, tá? E em termos de valor, eu acabo enxergando algo melhor a favor do Criciúma, como eu disse, que é um golzinho do Criciúma pagando em 53. Aqui eu gosto muito. Criciúma vem de 8 jogos seguidos marcando gol. Tem 5 vitórias aí nesse retrospecto. O Botafogo vem dessa derrota por 3-0. É um time que não tá bem, que já não marca gol há 3 jogos. Então eu prefiro confiar um pouquinho mais aí do lado do Tigre e acredito que essa aí tem um custo-benefício melhor. Muito bem, então dica dada aí para Botafogo e Criciúma. O gol do Botafogo também paga bem, né? Mas é melhor. Eu confio mais no Criciúma. O Criciúma mesmo a odd do tem um Botafogo, ataque melhor, né? Mesmo existindo um favoritismo em termos de odds pro Botafogo, eu acho que o Criciúma passa mais confiança, tá? Muito bem, então dica dada aí para Botafogo e Criciúma. A gente segue falando de Série B, agora Remo e Avaí, tá? Vamos colocar na tela as informações. O jogo é quinta, 9h35 lá no Mangueirão, lá em Belém do Pará. É a 18ª rodada, né? Já a reta final, né, do primeiro turno. Jogo bom, jogo bom. Duelo de 2 times aí que tem tudo pra brigar até o final pelo acesso à Série A. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. 2 equipes instáveis, tá? Um momento recente, inclusive, bem parecido das duas. Já já a gente vai analisar os confrontos com mais calma, mas aí de cara a gente já consegue ver os 2 times, né? O Remo tá em quinto lugar com 26 pontos e o Avaí tá em sétimo com 25. São 2 times que podem muito bem. Se tiver um vencedor, inclusive, grande chance aí de um dos 2 terminar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Como chega o Remo, Faberman? Bom, vamos lá. O Remo, que geralmente o Remo é no mar, né? Ou no Rio. Mas aqui Mas não. aqui, como é em Belém, né? Ele vai de ônibus. O Avaí também é mais uma parada de praia. É verdade. Um duelo... Gostou, né? Avaí... Tem Remo no Avaí? É um grande questionamento, né? Geralmente tem, né? Acho que tem surf, né? Isso que Remo também deve ter. Dança o ula-ula aí pra gente. Por favor, analisa aí, vai. Bom, empates, né? 3 empates seguidos aí do Remo. 0-0 com o Cuiabá. 1-1 com a Chapecoense fora e 1-1 com o Novo Horizontino em casa, né? 3 empates, 2 em casa, né? E aí, dos últimos 3 jogos em casa, ele não venceu, né? Ele perdeu o Paysandu e empatou 2. É um time que não passa tanta confiança. A última vitória foi contra o Atlético e a última vitória em casa foi contra o Operário, né? Então faz um tempinho já. Tem um ponto que é absurdo do Remo, ó. Se a gente traz aqui desde... O Remo teve uma mudança de treinador, né? O Daniel Paulista estava fazendo um grande trabalho, eu acho que o time chegou até a assumir a liderança, não tenho certeza, mas vice-líder eu sei que foi. E aí o Daniel Paulista recebeu a proposta do Sport, foi pra lá e chegou o Antônio Oliveira e desde então o Remo caiu um pouquinho de produção. Cara, nos últimos 10 jogos, ó, a partir desse jogo aqui contra o Atlético Goianiense, tá? As últimas 10 partidas, o Remo sofreu gol em 9 delas. Ele só não leva gol ali contra o Cuiabá. Isso é algo que preocupa, né?
sistema defensivo da equipe paraense, deixando muito a desejar. Por outro lado, a gente tem um Avaí que também está vivendo um pouco aí dessa instabilidade, né? Tem um resultado que assusta, que é o 4-0 para o Atlético, mas eu acho que a gente pode dar uma leve relativizada aí, porque o Avaí teve um jogador expulso, só que já estava 2-0, né? E o Atlético também vive um grande momento, eu acho que a gente pode falar isso aí. Mas, de forma geral, eu diria que são equipes muito parelhas, né, velho? O ataque do Avaí, ele funciona muito bem, tá? O Avaí, ele teve uma sequência aqui, ó, a partir desse jogo aqui contra a Ferroviária, de 7 partidas consecutivas marcando gol. Aí ele não marcou nesses 2 jogos e voltou a marcar contra o Vila Nova. Ou seja, marcou gol em 8 dos últimos 10. Então temos uma tendência aí para esse jogo. Vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo é da equipe do Remo, né? E aí é onde tá. Por quê? Eu considero esse jogo ele muito nivelado, tá? São 2 times que não vivem sua melhor fase. De fato, existe o favoritismo pro Remo por causa do fator casa. Mas eu acho que poderia estar um pouquinho mais nivelado, sabe? Acho que o justo aqui era o Remo 2,60 e pouco, o Avaí 2,80, mais ou menos por aí. E por causa dessa discrepância de odds, né? A odd do Avaí ela tá muito alta, eu acabo enxergando um valor um pouco maior aí a favor da equipe catarinense, mesmo sendo visitante no jogo, tá? Um golzinho do Avaí eu gosto muito. E assim, a gente poderia até destacar o fator, um dupla hipótese do Avaí aqui, que paga melhor, 1,56, mas eu tenho um certo receio, tá? Porque ao meu ver tende a ser um jogo movimentado aqui. Eu acho que vai ser uma partidazinha de gols. Inclusive, o mais de 1,5 eu gosto, mas a odd é apenas 1,44. Como a odd aqui do gol do Avaí ela é um pouco maior, eu vou nela, até porque se for pra sair 2 gols, eu imagino que seja 1-1, e não 2-0 pro Remo, por exemplo, né? Mas eu acho que vai ser uma partida de gols. Eu não descarto, por exemplo, o Remo vencer por 2-1, tá? E o Avaí acaba deixando seu gol. Eu foco muito nas estatísticas. O Remo sofreu gol em 9 dos seus últimos 10 jogos, e o Avaí marcou gol em 8 dos seus últimos 10. Eu acho que isso acaba condicionando muito. A gente tem uma partida movimentada, são 2 times que vivem uma instabilidade, que estão brigando pelo G4, é um confronto direto, tende a ser aberto, então essa aqui acaba sendo a melhor opção. Muito bem, então de cada daí para Remo e Avaí, o gol do time catarinense. Agora a gente sai da Série B para a Série A, tá? Duelo isolado. Juventude e São Paulo, né? O único jogo aí desta quinta-feira pela Série A. Jogo às 7 da noite lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Tinham outros 3 jogos, né, da Série A do Brasileirão marcado aí pra quinta, mas são os times que estão disputando a Sula, né? Tem o Vasco, o Bahia, né? E o Atlético Mineiro, né? E aí a gente vai ter esse único jogo aí da... Qual rodada, velho, essa aí? 16ª, né? 16ª. A 16ª rodada acontecendo nessa quinta-feira. Vamos lá, analisar Jaconeiro contra o São Paulo. Duelozinho interessante, Juventude aí não vive lá seus grandes momentos, né? O São Paulo, com a chegada do Hernan Crespo, parece que agora deu uma melhorada, deu uma empolgada, vem de vitória no Clássico. E o Juventude, velho, tem que não passa confiança, tá? Eu acho que caminha a passos largos aí a ser rebaixado nesse Brasileirão. Ano passado tinha o Alfredo Jaconi como uma força muito grande, e esse ano parece que já não é tão grande assim. São Paulo tá ali em 14º com 16 pontos marcados e o Juventude é o 18º com 11 pontos. É isso. O Juventude tem 3 vitórias contra nordestinos em casa, né? Pois Sport, são as 3 Vitória vitórias e dele. Ceará. Exatamente. Vai ver até nos confrontos aí, que nem o Alfredo Jaconi está fazendo tanta diferença como já fez em outras temporadas, né? Fora, o time é goleado, basicamente, né, na maioria dos jogos. Tomou 4-0 do Cruzeiro, aí venceu o Sport Lanterna 2-0, mas nem foi uma grande atuação assim, foi um jogo até mais equilibrado do que o placar mostra. Perdeu do Grêmio em casa 2-0, aí contra o Bragantino fora perdeu de 1-0, empatou com o Fluminense em casa 1-1, contra o Fortaleza fora tomou 5. Fortaleza é um time da zona de rebaixamento, né? Em casa, perdeu do Atlético Mineiro, né? Que eu acho que é um bom parâmetro com o São Paulo. Perdeu fora pro Inter 3-1, um time que toma muitos gols, né? Cara, esse jogo contra o Sport, só pra gente ter um parâmetro, aquela estatísticazinha que tá muito comum aí nos últimos anos, né? Acho que é calculado por aquele supercomputador da Opta e tal, que é o gols esperados. Os gols, o Juventude ganhou por 2-0, mas o gol esperado do Juventude era cerca de 0,5, salvo engano. E o Sport foi mais de 1, tá? Ou seja, pelo que foi o jogo, a expectativa era que o Sport vencesse a partida. Inclusive teve gol anulado, né? Mas gols esperados a média de gols do time barra a quantidade de finalizações que ele tem no jogo. Sim, né? Exatamente, né? Pelo que foi criado ali de oportunidades e tudo mais, existia uma tendência até para o Sport vencer o jogo, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, realmente, o Juventude ele não tem mais o Alfredo Jaconi com uma grande força como era em outras temporadas, né? Acabava sendo ali um alçapão, um trunfo para a equipe, mas nessa temporada eu nem caracterizaria tanto assim. E o São Paulo, eu acho que a análise passa muito pela chegada do Hernan Crespo, né? Fez uma estreia ali que não foi muito boa diante do Flamengo, um jogo dificílimo, né? Adotou uma postura ali extremamente defensiva, o São Paulo foi bem dizer num 11-0-0 quase, né?
3 zagueiros, 3 volantes, acabou tomando 2-0 ali pro Flamengo. Depois ele empata com o Bragantino em 2-2, mais um jogo difícil, fora de casa contra o terceiro colocado. E em outra partida dificílima, ele acaba vencendo o Corinthians por 2-0 no Clássico. Luciano fazendo uma boa temporada, meteu 2 ali pra cima do Corinthians. Então, velho, eu enxergo um favoritismo maior aqui pro lado do São Paulo mesmo, sendo visitante, tá? Bom, vamos ver o que as odds dizem agora no nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do São Paulo mesmo, fora de casa. Podia estar até mais baixo. Mais odds altas, né? O que é interessante pra gente, que confia no São Paulo, no caso. Cara, eu acho que assim, o justo seria São Paulo estar ali por 2, mais ou menos, tá? 1,90, 1,90 e pouco. O que acaba condicionando pra gente enxergar apostas de valor a favor do tricolor paulista. E aí, sem dúvidas, vou focar 100% no São Paulo, tá? Nem golzinho do Juventude, eu acho que vale a pena confiar. É uma equipe que não passa lá essas grandes confianças, eu acho que caminha a passos largos para ser rebaixada, como eu disse, tá? E por isso a nossa dica do Tipster vai ser duplar o empate é o São Paulo, só a título de proteção em caso de empate com gols, que pode eventualmente acontecer. O São Paulo vem de um 2-2 aí fora de casa contra o Bragantino. Combina isso com um golzinho do tricolor paulista. Aqui a gente tem uma odd de 53. Nesse caso aqui a gente vai ter o quê? O dupla hipótese do São Paulo tirando o 0-0. Coisa que eu acho difícil. Jogos do São Paulo aí desde a chegada do Crespo foram bem movimentados. O time conseguiu marcar 2 gols contra o Corinthians, marcou 2 gols contra o Bragantino. Então eu acho que pelo menos um golzinho contra o Juventude ele deve fazer e também acho que não vai perder. Gosto muito dessa opção, acho que é bem segura e por isso vai ser a nossa hotbet. Stake dobrada nessa aí. Muito bem, então de cada daí para Juventude de São Paulo, né? O dupla hipótese do tricolor paulista e o golzinho aí de São Paulo fica sendo a nossa principal dica para esta quinta-feira. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí para você qual é a melhor pedida para esta quinta-feira recheada de futebol na Europa, América do Sul, jogos aqui nos campeonatos nacionais. Então deixa aí o seu comentário que é super importante. E lembrando, tá? Aposta é entretenimento, aqui, não é investimento. Jogue sempre com responsabilidade. Tamo junto, valeu. Até a próxima.